Olha quem tá aqui! Não deu nem pra eu falar fala galerinha do xadrez. Tomara que dê tempo, tomara que dê tempo! Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Bahama Papa, o mestre das Bahamas. E hoje eu vou começar com cavalo em F3 aqui. Hoje eu vou começar com cavalo F3, deixa eu aumentar aqui a tela. G6, Bahama Papa, o mestre das Bahamas. Vamos lá, vamos com G3. Aqui, olha lá, vocês pediram mais uma partida contra o Bahama Papa, o mestre feed das Bahamas. E eu prometi pra vocês que eu ia jogar uma abertura com cavalo em F3, né? Agora que passou aqui a adrenalina, vou até ajeitar a câmera, não deu tempo, eu fui começar a gravar, já vi o Bahama Papa, já cliquei e já saí falando. Eu vou tentar me acalmar aqui e hoje a ideia é eu tentar jogar os lances, depois de fazer a abertura, com pelo menos 3 lances de cálculo, 3 lances à frente, considerando as variantes e tudo mais, tá bom? Vamos treinar cálculo hoje aqui nessa partida, tá bom? O Bahama Papa aqui escolhendo se ele joga um C5, D6, foi com D6. Vamos nessa, Bahama Papa, olha a turma chegando aí, né? Contra o Bahama Papa realmente dá bastante audiência, né? Bastante gente assistindo aí. Eu vou dar rock simplesmente, completando aí esse desenvolvimento da ala do rei, né? O cavalo, o bispo, enfianqueto, roque bonitinho. E aí, provavelmente eu vou seguir com C4. Vamos ver, agora vamos ver. Mas vamos tentar fazer esse treino, tá? Vamos ver se isso ajuda. 3 lances, vamos calcular sempre aí 3 lances. Ou se, claro, se a posição pedir mais ou a posição pedir menos, tudo bem, não vamos ficar fixo aí, né? Deixa eu fechar essa notificação chata aqui, pronto. Não vou tentar ficar preso na questão dos 3 lances, mas vamos lá. Cavalinho F6, ok. Bom, já vamos começar a calcular então aqui a partir daqui, tá bom? Eu estou pensando em jogar aqui C4, tá? Para tentar aí fazer um controle nas casas centrais claras. Eu vou jogar C4, provavelmente ele deve dar roque. Eu jogo com o cavalo C3, ele deve jogar com E5, né? Então a questão é, será que eu jogo um D4 e a gente transpõe para uma abertura de peão-dama para evitar o lance E5 e vai cair numa abertura aí, numa defesa índia do rei, né? Vai acabar caindo para uma defesa índia do rei. É o que ele está convidando, né? Quando ele joga aqui D6, a gente vai poder, se eu jogar D4, pode transpor. Eu vou fechar a porta para não ficar batendo, só um segundo. Pronto. Eu posso tanto transpor aí para uma defesa índia do rei, se eu jogar D4 e C4. Se eu jogar com C4, ele pode até também tentar transpor depois para uma defesa siciliana. Então várias coisas estão em aberto aqui e é hora de decidir realmente o que a gente quer jogar. Hoje eu estou com vontade de jogar alguma coisa mais fechada, mais posicional, treinar cálculo, treinar estratégia e tudo mais. Então, a defesa índia do rei ela é bem perigosa, né? Eu posso deixar... Aqui eu estou pensando em jogar dessa forma então, um pouco mais fechado, um pouco mais estratégico. Vamos nessa então. C4 ele vai dar roque, eu jogo com cavalo C3, E5 e D3. Pensamos nos 3 lances, então vamos nessa. Bahama Papa, jogador perigoso, viu? Eu andei olhando umas partidas dele aí na internet, ele tem ganho aí de gente de 2.300, ele é um jogador perigoso. Eu tenho um score aqui de 2-0 contra ele, mas vamos lá, tem que ter cautela aqui, né? Não podemos aí achar que não, 2-0, então não, vamos com muita cautela aqui. Bahama Papa é um jogador bem perigoso. Bom, cavalo C3, E5, vamos na linha do cálculo então, sem desenhar a seta. Cavalo C3, E5, D3. Ele pode tentar pensar jogar em bispo F5 e aí talvez torre 1 para lançar um E4. Eu gosto dessa linha, vamos nessa, acho que faz sentido. Vamos seguir com o desenvolvimento de peça. Pensamos nos 3 lances. Ele deve jogar E5 aqui e eu vou jogar D3, liberando o bispo de casas escuras e segurando aqui a casa de E4. Por enquanto está dando certo aí a questão do cálculo. Eu não sei se ele vai jogar bispo F5 igual eu tinha imaginado. Provavelmente ele vai jogar cavalo C6 ou cavalo D7. Ele foi para cavalo em F8, ele está indo para uma ideia muito típica
da defesa índia do rei, né? Ele vai querer jogar com F5 e tudo mais. Então o que ele está preparando aqui, né? A gente tem que fazer a leitura sempre do adversário. Ele quer jogar F5. Bom, aqui eu estou considerando alguns lances candidatos, né? Bispo G5, ele vai jogar F6, eu vou ter que voltar ao bispo, mas uma das ideias aqui é tentar anular aqui a força desse bispo, jogando com o bispo em G5, dama D2 se der tempo, né? E bispo H6. O problema é que não dá tempo porque ele vai jogar com F6, né? Mas eu sinto que é um lance de desenvolvimento aqui bem tranquilo, né? Bispo G5, F6, então vamos calcular agora. Bispo G5, F6, bispo E3, F5, bispo G5 de novo. Aí ele pode jogar com o cavalo F6, eu jogo dama D2. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade é eu brigar aí com o lance E4. Ele joga F5, eu não gosto, eu prefiro desenvolver peça aqui. Então, entre essas duas coisas que a gente olhou, eu acho que E4 ele vem com F5, F4 e fica muito bem, né? Uma outra possibilidade aqui é jogar, né, com o cavalo aqui em D2 e tentar combater o F5 dele com um lance como F4. Também é uma possibilidade. Então vamos calcular. Se eu jogo o cavalo D2, que é um outro lance candidato, ele joga F5, eu posso jogar F4, eu tenho que retomar de peão, né? Então talvez cavalo E1 para eu poder retomar de bispo, aí vai abrir a diagonal do bispo, não está abrindo ainda, então calma aí, F5, cavalo E1, F5, F4, aí eu vou abrir a diagonal do bispo dele sim, ele captura, eu capturo de bispo. Captura de bispo, se ele jogar bispo por C3, B por C3, ele perde o bispo de casas escuras, ele não vai fazer isso. Então, cavalo E1, F5, F4. Ele pode jogar E4, peão por E4, bispo por C3, B por C3, peão por E4, bispo por E4. Não pode jogar E4. Ok. Eu estou começando a gostar de cavalo E1 mais do que bispo G5, né? Porque bispo G5 F6, aí eu tenho que voltar o bispo, ele joga F5 e aí eu estou ali sem alguma coisa muito concreta, né? Então aqui eu estou considerando cavalo E1, F5, F4, peão por, bispo por, e depois jogar com E4, né? Ou cavalo C2 e tudo mais, rumar para a ala da dama também é uma possibilidade. Ou aqui deixar ele atacar na ala do rei, uma outra possibilidade, olha quantas, né? Deixar ele atacar na ala do rei, deixa ele jogar o F5 e eu vou com B4, C5 e vou atacando ali na ala da dama, que também é uma ideia bastante comum na defesa índia do rei, né? O problema todo de B4 é que meu cavalo está solto, né? Então não é possível fazer isso agora, isso só é possível talvez depois de bispo D2 ou até mesmo de dama C2, né? E aí sim pensar em jogar dessa forma. Dama C2 costuma ser uma perda de tempo porque a dama gosta de vir para B3, então talvez bispo D2, mas agora não sei se é o lance correto. Bispo D2 aqui me parece um pouco devagar. Vamos ver, bispo D2, F5, B4, ele não tem E4 ainda. Bispo D2, F5, B4, F4, né? O problema dele é que ele quer jogar F4. E4, F5, peão toma, B4, também não.
Eu tô achando que bispo D2 é um lance importante aqui. Bispo D2 eu protejo meu cavalo, preparo B4, preparo ideias com dama C1 e bispo lá em H6, depois o cavalo entrando em G5, eu brigo pela casa de F4. Eu vou nessa, um lance de desenvolvimento. Bispo D2, mudei tudo de repente, né? Calculando aqui eu vi que era uma boa possibilidade. Xadrez tem muito dessas, né? A gente considerou aqui E4, considerou cavalo E1, considerou B4 e considerou o bispo aqui em D2. Eu acabei indo para bispo D2. Legal, ele veio para F5, conforme a gente havia imaginado que ele faria, né? E agora a ideia aqui é jogar com dama em C1 e brigar aí pela casa de F4. Estamos brigando pela casa de F4, se ele avançar a gente simplesmente captura. Bom, ele voltou com o cavalo e agora uma possibilidade aqui é começar a expansão na ala da dama. Né? Começar essa expansão na ala da dama agora com B4. Talvez torre B1 também, se fosse prudente aqui, né? Fosse prudente aqui. Aqui eu tinha que ter calculado, na verdade. Olha lá, já falhei, né? Você vê como é difícil, é um treino a gente calcular, né? Porque às vezes a gente tem a ideia de sair jogando, né? Aqui ele pode jogar E4, talvez, que complique. Mas se bem que E4, peão toma, cavalo G5, eu fico ameaçando bastante a posição, então não é um problema ainda. Bom, ele está tentando combater o meu ataque na ala da dama, o que é bom pra gente, né? A ideia realmente é essa. E eu estou imaginando, já que ele não tem um desenvolvimento aqui muito bem feito, se eu não posso jogar direto aqui com C5 para tentar enfraquecer o peão de E5. Ou uma outra ideia com torre B1, A4, B5 e rasgar tudo, né? Eu acho que torre B1 é um lance prudente. Bispo H6 também é uma ideia bastante interessante para tentar anular de uma vez por todas esse monstro. Aliás, eu gosto bastante de bispo H6. Bispo por H6, dama por H6, cavalo G4, a dama volta. E aí eu ataco na ala da dama. Eu acho que faz sentido jogar bispo em H6. Aqui. Vamos nessa. Vamos trocar esse bispo monstro da defesa índia do rei. E depois eu volto a dama e a gente vai atacar na ala da dama. Essa vai ser a nossa estratégia. Então aqui eu estou tentando eliminar esse bispo dele que é muito forte. E é meio difícil dele recusar essa troca aqui, a não ser que ele queira realmente jogar com muito risco. Eu não acho que tem compensação fazer isso, mas ele pode querer essa ideia e a gente vai ter que tomar cuidado se ele fizer. Vai ter que jogar a torre B1 com certeza, né? Vai ter que trocar aqui e jogar a torre B1 em algum momento com certeza para liberar o cavalo, não ficar nessa diagonal. Bahama Papa, o mestre das Bahamas, cavalo em H5, dando apoio aqui para a casa de F4. Ok, ele vai atacar na ala do rei e nós vamos atacar na ala da dama. Então, primeiro ponto aqui, trocar esse bispo. Trocamos, objetivo concluído, nos livramos aí do bispo monstro da defesa índia do rei. Primeiro objetivo construído. E agora, ataque na ala da dama. Talvez B5 aqui, ou C5, vamos considerar. Agora a gente vai ter que fazer aquilo que a gente se propôs no começo ali, calcular. Tem ideias aqui de explorar essa diagonal também, apesar de que ele pode combater com dama em F6. Tem que tomar cuidado que esse cavalo dele... Ele tem que tomar cuidado para o cavalo não ficar sem casa. No momento eu posso combater F4 com G4. Não, porque o bispo dele está segurando. Então aqui é hora de ver se não vale a pena jogar um H3. Entendeu? Um profilático aqui para combater F4 com G4. É hora de ver se não é prudente fazer isso, né? H3. Aliás, é isso mesmo que eu tenho que jogar aqui. H3 para combater F4 com G4. E depois começar um ataque na ala da dama. Então aqui tem que ter um certo cuidado, uma certa profilaxia. Segurar um pouco esse ataque aí da ala do rei. Mas também não pode demorar muito, né? O ponto todo é esse. Aqui não pode demorar muito.
Mas realmente aqui era importante eu jogar G4 contra F4, senão eu ia começar... O cavalo dele depois ia acabar entrando em F4, ou ele ia pressionar demais aqui em G3, ia abrir a coluna F, tem temas de sacrifício, é muito difícil segurar esse ataque depois. Então, vamos jogar com uma certa cautela, aproveitar que o nosso desenvolvimento está melhor, né? Ele ainda não desenvolveu muito bem as peças, então aproveitar isso um pouquinho, fazer a profilaxia e agora ir para cima. Como é que estamos de tempo aqui? A gente começou com 20 minutos, já está com quase metade aqui no lance 13 e está apertado o tempo já para mim. Eu teria que estar pelo menos com esse tempo até o lance 20 aí. Vamos ver se a gente chega no lance 20 com 10 minutos? Vamos colocar essa meta agora, apesar de que a posição ainda é complexa. Mas eu acho que é importante chegar no lance 20 com 10 minutos. Vamos tentar fazer isso. Então agora vamos tentar usar o tempo do adversário aqui para calcular, né? Cavalo BD7. Cavalo BD7 não, cavalo D7. Nesse caso só tem esse cavalo que dá para ir para D7, né? Cavalo D7. Ele jogou com dama F6 e sacrificou... Não, ainda não sacrificou, eu não posso jogar G4. Claro, ele ganha a casa de F4. No entanto, agora eu acho que eu começo a ter alguns ataques interessantes aqui. E4 me parece bem interessante nessa posição. Com ideia aqui de... Com ideia de quê? Na verdade só é bom se ele avançar, né? Que aí eu avanço e ganho o cavalo, mas fora isso... Bom, se ele trocar eu também fico bem com a entrada do cavalo e tal. Mas acho que o ponto todo aqui, E4 aqui não sei, não tô gostando muito para falar bem a verdade. Eu acho que eu devo continuar com minhas ambições na ala da dama. E deixa ele vir na ala do rei. Vamos ver, a profilaxia está feita, F4, G4. Se ele jogar E4, peão toma, cavalo toma. Então ele ainda não tem E4, ele também não tem D5. Tá bom. Ele protegeu a diagonal de casas escuras, isso é fato. E ele quer desenvolver com o cavalo D7. Ou o bispo E6 primeiro. Tá bom. Estou pensando em jogar com torre em B1 para seguir com um B5, A4, B5. Ele vai jogar um A6, talvez, ou ele mesmo vai jogar B5, não pode. Então, torre B1 me parece bastante interessante para jogar B5. Tentar trocar tudo aqui e tentar melhorar a atividade do meu bispo. É uma possibilidade. Torre B1 me parece um lance bacana aqui. O que ele vai jogar? F4 leva G4. O cavalo dele está sem casa. Eu vou jogar torre B1, ele vai jogar talvez bispo E6. Eu jogo com A4. Ele joga A6, eu jogo B5 de qualquer maneira. A para o B5, A para o B5, eu vou abrir a coluna A dele. Então talvez seja melhor jogar B5 direto. Olha a conclusão que a gente chegou para não deixar ele jogar A6. E já começar a pressão na ala da dama, abrir a coluna B pra gente e tal. Vamos nessa, eu gosto dessa ideia. B5. Imediatamente atacando o peão de C6. Buscando a iniciativa aqui, buscando a iniciativa. E minha meta de chegar no lance 20 já furou, hein? Agora eu vou ter que tomar muito cuidado. Eu demorei muito nesse lance e não percebi. Se continuar assim, mais 3, 4 lances, acabou meu tempo. Bahama Papa, o mestre das Bahamas. Ok, bispo E6. Vou tomar. Abrir a coluna B. Torre em coluna aberta. Dama A3 também é interessante. Eu
estratégia aqui também. Dama B2 também é interessante. Cavalo G5 também é interessante. Cavalo G5 com ideia de jogar G4 e depois de cavalo F4, cavalo E4 também é uma ideia interessante, com a dama lá em A3. Tá bom. Vamos ver se a gente chega no lance 20 com 10 minutos, hein? Vamos tentar buscar. Vou ter que meio que jogar o toque aqui para chegar nos 20 minutos no lance 20 com 10 minutos. Olha aí, 33 espectadores. Olha aí a turma curtindo essa partida aí. Xadrez Brasil contra Bahama Papa, o mestre das Bahamas. Importância da dama aqui defendendo o cavalo, hein? Muito importante a dama, o lance dama C1, ó. H6, impediu o cavalo G5, que era uma ideia que eu tinha, né? Aí ele vai querer jogar com G5, provavelmente. G5, G4. Eu vou ter que tirar meu cavalo depois que ele jogar G5, para combater G4 com H4. E ele vai tentar jogar F4 em algum momento, depois que eu jogar ali. Ok, chegou a hora da briga. Vamos com dama em A3, atacando o peão. Talvez uma ideia seja combater G5 com E4. G5, E4. Porque aí ele avança e eu jogo G4. G5, E4. G4. Peão por F5. Não dá. G5, E4. G4. Cavalo H4. Bom, foi com D5, ok. Peão toma. Ok, vamos pressionar o peão central. Meu cavalo pode ficar solto se eu jogo essa. Ele avança. Só que o bispo dele está solto também. Então dama D6, E4, peão toma. Dama por cavalo, dama por bispo, e eu tenho dama entrando, torre entrando na sétima horizontal. Vamos lá, assumindo todos os riscos, agora dama D6, de pressão aqui em E5, deixando o cavalo. Talvez a gente não chegue no lance 20 com 10 minutos, mas não chegamos com 4, 3, né? Tá próximo de 10. Bahama Papa, o mestre das Bahamas, o tempo começa a fazer pressão aqui para cima de mim. Numa posição bem complexa, exigiria cálculo, né? Exigiria aí os lances de cálculo, mas aqui eu estou ameaçando 2 peões, né? É um duplo aqui. Também estou segurando aqui o desenvolvimento do cavalo, né? Ele pode vir para cá se ele quiser. Então aqui eu estou seguindo o princípio, né? Ele começou esse ataque na ala do rei, eu fui para a ala da dama e agora estou atacando o centro, né? Não dando tempo dele prosseguir com esse ataque, né? A ideia é essa. E4 também tem o cavalo por D5, que é interessante, né? E4, cavalo por D5, bispo por D5, dama por D5, E por F3, bispo por F3, cavalo C6, dama por C6. Parece bom, E4, cavalo por D5.
Eu não tinha pensado nisso, mas parece interessante. E4, cavalo por D5, bispo por D5, dama por D5, peão por cavalo, bispo por peão, atacando a torre. Se cavalo A6, dama B7 cheque, capturando o cavalo na sequência em A6. Tá bom isso aí, tá bom isso aí. E4, cavalo por D5 e vai complicar tudo e quem sabe eu consigo recuperar um pouquinho de tempo. Vai complicar tudo agora. Agora é a hora, agora é o racha. Agora começa a pancadaria. Bahama Papa, o mestre das Bahamas, jogador perigoso, veio com essa defesa índia do rei. Ele forçou aí a abertura para cair numa defesa índia do rei. Eu aceitei. E fomos para as ideias típicas de Índia do Rei, brancas atacando na ala da dama, pretas atacando na ala do rei. Alguma profilaxia para não levar pancada na ala do rei eu tive que fazer e fui abrindo a ala da dama, entrando com torre, entrando com dama e agora estou forçando a mão no centro. A questão do tempo já está ficando mais equilibrada. E aqui a gente já preparou o próximo lance. É isso aí. Agora ele pode sacrificar a dama? E4, cavalo por D5, peão por cavalo, cavalo por dama, peão por bispo. Não. Cavalo por H5, cheque e eu tiro a torre na sequência ou captura em G2. Não tem sacrifício de dama. Importante olhar isso também, né? Às vezes é o lance que te surpreende, é o lance que você perde, né? Então aqui também tem que considerar, né? Se ele não faz esse avanço aqui e depois sacrifica a dama, né? Para cavalo aqui por dama, peão capturando mais uma peça e atacando a torre. Aqui aí eu tenho cavalo por H5 cheque e depois capturo o peão na sequência. Então devido a esse lance intermediário, esse sacrifício da dama dele eu acho que não funciona, né? Agora, e se ele jogar D4? D4 eu não calculei ainda. D4, cavalo D5, cavalo D5. Aí se ele faz bispo por D5, dama por D5, eu estou atacando a torre e estou atacando o peão em E5. Tá bom também. D4, cavalo D5, E4, cavalo D5. Então contra qualquer peão aqui de D avançando uma, eu tenho cavalo D5. E contra F4, G4. Parece estar bem mapeado por enquanto, a não ser que ele faça algum lance que me surpreenda muito, né? Torre aqui tá vindo dama por peão. Começo a me sentir bem até nessa posição, depois de fazer todas essas análises. E o meu tempo já está melhor que Bahama Papa, vai ficando legal agora para o meu lado. Bahama Papa com dificuldades, ele veio com esse ataque típico da ala do rei, mas claro, ficou com um desenvolvimento prejudicado aqui. Aproveitar para dar um recadinho aí, pessoal. Últimos dias aí para se inscrever para o curso ao vivo com o mestre FIDE Lucas Cardoso na Academia Xadrez Brasil, tá bom? Últimos dias, um curso realmente interessante aí. O curso intermediário é para jogadores aí acima de 1.300 de rating, até 1.800 aí de rating. Vão se beneficiar desse curso. E um dos temas aí, uma das aulas é sobre cálculo também, que é o que a gente está tentando fazer aqui nessa partida hoje. Então aproveite aí, últimos dias de verdade, as vagas são limitadas, né? Aproveite aí que tá acabando mesmo, a sala tá ficando cheia, não dá para pôr muita gente, né? Porque tem chat, tem interação e tudo mais. E as aulas vão ficar gravadas, tá? Então você vai poder revisitar essas aulas depois, vai ter acesso vitalício aí a essas aulas com o mestre FIDE Lucas Cardoso, tá? Temas importantíssimos aí do xadrez, e cálculo é um deles aí,
dos temas que a gente está tentando usar hoje aqui, né? Claro que para usar de forma mais eficiente o cálculo precisaria ser com uma partida com mais tempo, uma partida pensada mesmo, com 90 minutos para cada jogador, né? Para chegar no lance 40, com 20 segundos de acréscimo por lance. Aí dá para você realmente explorar aí o cálculo, né? Fazer ali as variantes todo lance que você for fazer, calcular pelo menos 3 ali e tentar aí fazer as árvores, né? Quando fala 3 e as árvores, né? Acaba sendo mais do que 3. Então, é um bom treino e faz toda a diferença, né? Isso é a escola de Botvinnik, né? Que vinha, né, com essa linha. O mestre FIDE Lucas Cardoso é um seguidor aí do Dvoretsky, que era o braço direito do Botvinnik, professor de Kasparov, era o auxiliar de Botvinnik e deu aula para Kasparov, Karpov, Kramnik e tudo mais, né? Então é uma linha boa, é uma linha que se foi a linha que ensinou Kasparov, Karpov e Kramnik, que foram campeões mundiais, os 3, né? E alunos de Botvinnik, que também foi, então alguma coisa ali deve ter de bom, né? Bahama Papa realmente aqui numa posição difícil, numa posição crítica, realmente essa ideia de dama 3 com dama D6 foi bem bacana e colocou ele numa posição aí de provavelmente ele já está vendo que ele vai perder um peão ou vai começar a ter problemas aí por conta do rei exposto, das peças não desenvolvidas, né? Provavelmente ele já percebeu isso, está tentando equacionar essa situação aí, tentar achar um lance aí, um recurso, né? Como resolver esse problema. E talvez ele traga algo bem interessante aí, vamos ver. Bahama Papa. Fritando os miolos aí, o mestre FIDE Bahama Papa nessa posição, tentando equacionar aí esse problema que eu coloquei para ele. E é uma das coisas legais também de xadrez, é colocar problema pro adversário, né? Aqui eu coloquei um problema para ele. Ele vai ter que resolver isso. Vai ter que tentar resolver isso. Ele pode tentar jogar um G5 aí, surpreender. O problema é que sempre cavalo por D5 vem com tempo sobre a dama e esse bispo por D5, dama por D5 vem com tempo sobre a torre. Então são muitos tempos aqui que eu vou acabar tendo, né? Por conta da posição. E esses peões caindo, os poderosos peões centrais, ambos em ameaça. É realmente muito difícil agora a situação do Bahama Papa. Eu estou pensando que aqui bispo G8 talvez seja o lance, né? Porque aí dama por F6 e o cavalo volta para F6 protegendo. Aqui aí está caindo em E5, né? Agora ele pode jogar rei por F6. Bispo G8, dama por F6, rei por F6 protegendo o peão. Eu acho que segura tudo o bispo G8. Segura tudo, não? Ah, não, tá caindo em E5. Não tem jeito essa equação aí. Não tem jeito essa equação. Tá caindo aqui. Bispo G8 não resolve. Bom, e depois das trocas, vamos tentar imaginar, né? Qual que é o problema aqui? Ele joga bispo G8, eu capturo, captura aqui. Então vamos tentar fazer aqui. Bispo G8, toma, cavalo toma, e aí torre, tentando explorar aqui que o peão tá defendido. Não tem também. Puxa vida. Que bom, né, que a gente não tá conseguindo achar um recurso aqui pro Bahama Papa, né? Se a gente não tá conseguindo, é porque também deve estar difícil para ele, né? Bahama Papa torrando seus minutos nesse lance aí, realmente é um momento muito crítico. Ele sabe que aqui se ele errar a mão, a partida acaba em poucos lances. Talvez não poucos, né? Talvez dure muito, mas aí ele vai ficar sempre sofrendo ataques, né? Ele está tentando evitar isso. Ele está usando todo o tempo dele para tentar evitar essa situação dele já perder material e eu já ganhar a iniciativa e ele ficar morrendo aos poucos, né? Agonizando ali
a partida toda. Então é isso que ele está tentando evitar. Será que tem algum sacrifício? Será que tem algum contrajogo? Será que tem algum lance surpreendente? Será que tem cavalo F4? Algum lance que complica essa história, que traz alguma possibilidade, que confunde, né? Jogar uma cortina de fumaça. É isso que ele está pensando aqui. Como criar essa cortina de fumaça. Mas como eu falei, o problema é sempre porque esse lance aqui vem com o tempo sobre a dama, né? Esse é o problema dele. Senão ele podia sacrificar aqui, né? Vamos supor que a dama tivesse, sei lá, aqui em G7, vai, protegendo aqui o peão e tal. Ele podia tentar sacrificar aqui o peão de D5 e depois trazia as torres para o jogo. Jogava com o peão a menos, mas com alguma compensação pelo peão. Aqui ele não vai ter compensação, né? Aparentemente, não sei. Talvez ele encontre algum recurso, mas aparentemente não, eu não estou conseguindo enxergar uma compensação pela situação que vai acontecer para ele agora, né? E ele jogou torre, realmente vai jogar com... Eu acho que de todas as opções essa é a melhor, porque troca as damas, libera a casa para o cavalo dele jogar. E olha aí, lance 20 com 9 minutos e 30, quase batemos a meta, foi bom, foi bom. E aqui ele está com 1 minuto, eu acho que a gente tem uma vantagem aqui significativa. Dama por E5 era um lance automático realmente, ele não é obrigado a trocar as damas agora, ele pode pensar talvez em avançar, né, para tentar desviar aqui o defensor da dama ou alguma coisa assim. Mas ele jogou bem aqui, eu gostei dessa variante, ele resolveu bem o problema dentro da situação, porque agora ele praticamente está forçando aí a troca das damas, o cavalo volta para o jogo, ele desenvolveu o cavalo dele, vai conectar as torres, ou seja, volta para o jogo, né? Agora, torre B7 aqui é bastante ativo, né? Vamos pensar aqui se não tem uma maneira da gente continuar botando pressão aqui na posição. Torre B7, ele é forçado a jogar aí ou cavalo E7 ou bispo cobrindo, né? A torre está defendendo o peão, o que é bom. Então agora vamos usar esse tempo que a gente tem a mais para um pouco de cálculo aqui, né? Porque dama por dama eu só ajudo ele. Bom, torre na sétima com o tempo, né? Costuma ser bom, apesar de que eu vou dar a casa de G7 para o cavalo dele, né? G4 aqui, eu não sei se... Não, G4 não funciona, minha dama está caindo, né? Tem só esse detalhe, minha dama está atacada. Não esqueça, Rafael, deste pequeno detalhe. Sua dama está atacada. Torre B7 e torre cobre. Torre por torre por torre, bispo por torre, dama C7. E eu continuo mantendo a pressão, ele não pode capturar meu cavalo em C3. Porque senão tá caindo em D7 com cheque e depois eu jogo a torre na coluna C e cai o cavalo dele. Parece um bom lance. Pelo menos não parece ruim, né? Beleza, torre B7, calculamos aí que é um lance seguro, né? Calculamos torre D7, calculamos... Vamos calcular agora bispo F7 ou cavalo E7, né? Acho que vale a pena. Bom, cavalo E7 não pode, torre por E7, a dama está cravada. Perde na hora, cavalo E7. Bispo F7... Ah, a dama dele está protegida pelo cavalo, foi um bom lance esse. Mas agora eu acho que eu tenho G4 aqui, vamos ver. G4... Não, minha dama tá atacada. Rafael, sua dama tá atacada, meu amigo. Como assim G4? Não vai fazer isso. Não faz isso, você tem tempo. Não vai aí pendurar a dama, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Bom, aqui eu tô... Vamos calcular aqui dama C7. Dama C7 eu estou atacando o cavalo dele, né? Então não dá para ele jogar torre D7, por exemplo, porque eu tenho dama por C6. Dama C7 eu também estou ameaçando dama lá em H7, que é bastante chato, seguido de dama por H6. Dama C7 parece ser um lance que mantém a iniciativa, mantém o cavalo fora de jogo. O meu cavalo está caindo depois de dama C7. E aí eu tenho que calcular se vale a pena esse sacrifício, porque eu não tenho torre C1 mais, né? Então dama C7, vamos calcular agora dama por C3, e aí posso pensar em jogar um lance como D4, o cavalo dele está cravado, ele não pode jogar cavalo por D4. D4 eu estou ameaçando
jogar G4 e depois dama G7 checkmate. Então vamos calcular agora. Dama C7, sacrificando o cavalo. Dama por C3. G4 ele tem torre D7. E o cavalo dele está seguro. Não funciona isso. Não funciona. Dama C7, dama por C3, a não ser que tenha algum outro lance. Dama em H7, cheque. Ah, dama em H7, cheque. Rei F8 e aí D4 ameaçando. Dama D8, mas o bispo volta para G8, né? Dama C7, dama por C3. Dama H7, cheque. Rei F8. Dama por H6, cheque. Cara, no mínimo, e depois dama por G6, no mínimo eu tenho compensação aqui. Depois D4, depois tudo, eu tenho compensação aqui. Agora, a questão é se eu preciso fazer isso ou se realmente é bom. Vamos calcular mais. Dama C7, dama por C3. Dama em H7, rei F8. Dama por H6. Se rei E8, dama por G6, depois cai o cavalo. Se rei G8, dama por G6, cavalo G7, D4. Estourou a posição. Brancas ganham. Brancas ganham. Olha aí que legal o cálculo. Vamos mais uma vez. Dama C7. Ok? Ok. Não tem torre D7 por dama por C6. Defendendo C3. Dama C7. Dama por C3 vai ser jogado. Dama em H7, cheque. Rei F8. Dama por H6, cheque. Não tem cavalo G7. Se cavalo G7 é a mesma ideia de D4. E aí se ele joga a torre D7? O problema é esse. Torre D7. Dama C7, dama C6. Cavalo volta para G7, D4. Torre D7. Ah não, cavalo G7 está levando dama H8. Olha só que legal. Dama C7. Dama por C3. Dama H7, cheque. Rei F8. Dama por H6, cheque. Cavalo G7. Dama H8, checkmate. Porque aí o cavalo... não é checkmate, ele tem bispo G8, mas aí D4, ou então D4, torre D7, aí sim dama H8 cheque, bispo volta e aí caiu a torre dele. Legal, 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 é isso. Com a cara e com a coragem, dama C7, sacrificando o cavalo em C3, vamos nessa. Sacrificando o cavalo em C3. Ele não tem nunca dama G7 por causa da torre, a torre em B7, né? Não deixa ele voltar depois. Por exemplo, depois disso e disso, ele não pode voltar a dama porque a torre está segurando essa casa, né? Barramos a papa numa posição difícil com pouco tempo no relógio. Foi muito importante eu ter todo esse tempo nessa posição porque aqui eu pude efetivamente usar o cálculo. Barramos a papa numa situação muito difícil. 9 segundos. 8, 7. Será que ele vai aceitar a dama por C3? 2, 1. Barramos a papa. Jogou um lance. Jogou torre aí em D7. Tá caindo agora o cavalo. Eu acho que esse lance foi sábio. O problema todo, né, é que aqui depois, vamos supor, das trocas, está caindo meu cavalo, mas está caindo a torre dele na sequência, né? Então, por isso eu acho que aqui minha posição é vencedora, né? Vamos lá. Dama protegendo agora o cavalo. Barramos a papa no apuro de tempo, no apuro de tempo. Aqui vai perdendo tempo. Não deu para o Barramos a Papa, mais uma vitória aí contra Barramos a Papa, o mestre das Bahamas. Legal demais essa partida. Vamos colocar aqui good game, well played. Esse cara é gente fina demais, né? Vamos lá aqui com a galera. Vamos aí. Fala, galerinha. Deixei o cavalo C3 para um ataque muito bacana.
Barrama Papa é vídeo na certa, turma aí, ó. Já pode pedir música no Fantástico. Olha que legal aí, ó. Bastante gente comentando. Vou mandar um abraço aqui pro Ferup, Nildo Carvalho, Osvizê, João H. Santos, Debalde, Siddhartha55, Vitor Gabino, Coruge 4, da WW Mendes, Xadrez Brasil sou eu, Diego Cotô, Hacker Rodrigo, Pãocheque, Ezequielx, João Costa 202, Licoloco, Marco Paulo FR, Vem Monstro Zero, um grande abraço aí pra vocês. Mais uma contra o Arg Inimigo, o mestre das Bahamas. Partida dura. Partida dura. Eu estava pior no tempo. Vamos dar uma olhada então aqui nessa partida, vamos tentar analisar, né? Primeiro, sem engine, sem nada, eu queria analisar aqui essa linha, ó. Dama aqui por C3 e aqui fazer aqui o lance dama em H7, cheque. É forçado, rei aqui em F8. Aí dama por H6, cheque seria a ideia aqui. Atacando agora o rei. Não tem cavalo, né? A gente viu aqui. Vamos ver essa linha. Cavalo aqui em G7, o cavalo cravado. A ideia era jogar D4. E aí se ele jogasse torre aqui em D7, dama aqui em H8, cheque. Com ideias de fazer um raio-x aqui. Para capturar a outra torre, defendendo a torre aqui de B7. Se ele jogasse bispo aqui em G8, aí tá caindo a torre. Com uma posição bacana aqui para as brancas, né? Continua existindo a ameaça aqui em G7. Então eu acho que é muito legal. Não acho que tinha algum recurso aqui, né? Mais uma vez, se ele joga um rei F7, por exemplo, tá vindo dama aqui protegendo a torre. Então, aqui se ele tenta prender... Ah, não dá, ele tá cravado, né? Não daria para ele tentar prender minha dama. Então aqui realmente ficaria melhor para as brancas nessa linha também. Além de tudo, vem com cheque aqui, né? Muito legal, eu gostei muito dessa ideia de dama C7, deu para calcular. Já mostra a nossa partida aqui, Barrama Papa contra Xadrez Brasil no Lichess. Vamos soltar uma análise aqui do computador para a gente ver aí se houve erro aí, houve alguma coisa muito grosseira. Enquanto isso, vamos dar uma olhada na abertura. Cavalo em F3, G3, então a gente foi aqui para essa abertura aí, né, de desenvolver a Infianqueto, da Roque logo. C4, Roque. Aqui muito bem jogada já essa posição, né? Mais de 69 mil vezes. Aqui a gente tem até o Magnus Carlsen aqui contra a Rebecca Harris. Uma posição muito jogada, né? Aqui D3 estava correto, ó, lance mais jogado, né? Evitando aqui E4, bacana. E aqui ele foi para essa ideia de cavalo E8, né? Realmente já é um lance mais raro aqui, cavalo C6 é o lance mais jogado, ou C6, ou cavalo BD7, a gente já havia comentado. Esse lance já é mais raro. E aqui torre B1 é o lance mais jogado. Eu fui para essa ideia de bispo D2, não é tão rara. Aqui o quarto lance mais jogado com uma boa porcentagem de vitória para as brancas. Vamos ver se a gente tem alguma referência de partida aqui, não de mestre. E aqui então ele seguiu com F5, dama C1, bacana. A gente já tem algumas partidas aí jogadas, cavalo em F6 e aqui B4, aqui B4 só, então essa partida aqui, Xadrez Brasil contra Barrama Papa, né? E aqui tá tudo bem, ó, o computador gostou desse lance aqui, eu vou ligar a engine agora. Vamos ver se ela vai carregar aqui a engine, mas eu acho que foi um lance aí que o computador gostou. B4, tá carregando, não vai mostrar, tem que sair do livro para mostrar? Não, acho que é porque tá fazendo alguma análise aí. Olha que legal! Ele já terminou a análise, eu não fiz nenhum erro. Que bacana, que bacana. Não é sempre que isso acontece, né? 3 imprecisões aí apenas. Que bonito, que bonito. E vamos ver onde é que ele perdeu a mão, então, né? Por que ele não está me mostrando aqui as sugestões de linhas de análise nem nada disso, hein? Ele deveria estar me mostrando. Agora está mostrando. Beleza, ligou. Olha aí, B4 era o lance da engine. Fiquei orgulhoso agora com essa ideia de atacar na ala da dama. C6, bispo em H6, a engine aqui prefere torre B1 ou B5 direto, fica na dúvida, às vezes aparece um bispo H6 ali, tá no hall aí de possibilidades. Bispo H6 aqui, o lance é bem lógico, né, tentar trocar esse bispo monstro. Aqui cavalo em H5, bispo pro G7, rei pro G7. H3 aqui é o lance profilático que eu fiz, será que esse era o lance que era o recomendado aqui? Vamos ver. Torre B1 aqui seria um lance mais forte. Se bem que depois que eu faço H3 aí, a engine gostou, hein? Deu 1.0 aí, tá 1.1 a análise dele, 1.1, 1.2.
B5, dama A3, ó, 1.0, daqui a pouco chega o H3 aí, daqui a pouco chega o H3, ó. Porque a hora que eu faço, ó, ele gosta. Não muito, né? Já caiu, já mudou de ideia. Então talvez torre B1 aí fosse mais ativo mesmo, né? H3, ó, ele começa a gostar um pouquinho mais, né? Mas realmente, a minha ideia aqui, qual foi a ideia, né? Aqui a gente tem que justificar, né? A engine não justifica porque que ela está escolhendo o torre B1, né? Mas eu justifico combater aqui F4 com G4. Agora eu fiquei curioso se eu faço torre B1 da engine, se ele joga aqui um F4, o que jogar aqui? C5 e contra-atacar na ala da dama. Interessante. Vivendo e aprendendo, né? C5 já era uma ameaça imediata aqui. C5, H para o G3, cavalo em F6 e aqui B5, tentando estourar tudo mesmo na ala da dama. Legal essa ideia aqui, hein? Acabou o ataque dele na ala do rei. Gostei. Vivendo e aprendendo. Realmente torre B1 era melhor ali. Não precisava dessa profilaxia, né? Que acaba sendo, às vezes, uma perda de tempo. Dama F2 e aqui B5 mesmo. Olha que legal. A ideia é essa, né? Atacar na ala da dama, B5. E aqui ele joga bispo em E6. O computador prefere aqui dama em E7, né? Talvez para liberar a casa de F6 para o cavalo, né? Bispo em E6. Aqui B por C6. Ele não gostou muito do meu lance. Prefere torre em B1, né? Um lance bem lógico. Eu preferi jogar B por C6, aqui B por C6 e aqui torre B1, tá correto. Torres gostam de colunas abertas, né? H6 ele fez aqui. Opa, engasguei aí. Dama em A3, pressionando, aqui tá correto também. Aqui ele tinha que ter jogado bispo C8 ou bispo F7. Bispo F7 aqui eu considerei também que ele fosse jogar. Afinal de contas, a dama ficaria protegendo, né? Aqui ele faz D5, que é uma imprecisão. C por D5, dama D6. Esse era o lance mesmo. Ele considera aqui alguns lances mais fortes, hein? Torre B5 era bem mais forte aqui. Não sei porque ele não deu dama D6 como um erro aqui, porque ele dá 2.7 de avaliação e aqui torre B5 ele não dá nem imprecisão, deveria dar, né? A gente deixou a engine mais tempo rodando aqui, ela prefere torre aqui em B5, pressionando esses dois peões aqui, bem legal. Cavalo C6, cavalo por D5. Legal, eu joguei aqui com dama D6 e aqui realmente eu acho que ele fez o melhor lance aqui, torre D8, né? Eu acho, vamos deixar a engine pensando um pouquinho mais aí. Mas eu acho que isso era um lance bastante lógico, porque todos os outros a gente viu que as brancas iam ter muita iniciativa, né? Bispo F7 também era interessante. Bispo F7, por que não cavalo por E5 ou dama por E5 aqui? Eu jogaria dama por E5 aqui. E as brancas têm vantagem. Ele foi para torre D8, aí sim dama por E5, tá correto, cavalo C6. E aqui, será que era isso mesmo? Torre B7 ou dama C7? Dama C7 ele prefere aqui. Dama C7, bispo F7, cavalo por D5. Porque o bispo vai estar cravado. E se a torre captura, tá caindo a outra torre. Legal também. Torre B7. E aqui o erro dele foi rei G8. Aqui ele tinha que ter jogado bispo em F7, apesar de que as brancas continuam melhores, né? Dama por F6, cavalo por F6, torre F em B1. Realmente aqui ele não ia ir para ataques de checkmate, né? E agora vamos ver aquela linha, só por curiosidade, se dama C7 realmente era o lance correto. Olha que legal, era o lance sim. Vale a pena fazer cálculo, né? Dama C7 realmente era o lance correto. E vamos ver se a linha de análise que eu fiz também estava bacana. Dama por C3, dama em H7, é o que eu falei. E só tem esse lance agora, hein? Agora é corda bamba, né? Quando a gente faz esse tipo de sacrifício. Todos os outros aqui as negras igualam, né? Então teria que ser dama em H7, rei F8, dama por H6, olha que legal, tá seguindo aqui várias ideias, D4 que foi mencionado e tal, mas dama por H6 é uma boa possibilidade, também vitoriosa. Aqui se dama por G7, a torre captura, conforme a gente tinha dito, e cavalo por G7. Aqui ainda o computador manda manda um torre C1, tá, a torre está protegida pela dama, né? Mas aqui ele acaba pensando aqui em D4 aqui que eu falei não era bom, era assim, ó, 9.4 de vantagem, então a análise está correta. Ou até mesmo dama em H8 direto. Eu ia jogar D4 aqui conforme a análise que eu falei, né? Então vamos seguir o que eu falei.
D4, aqui ele ia ter que jogar a torre D7, ó, que legal, o cálculo foi preciso, né? E aí dama em H8. Se rei por F7, dama por A8, se rei em F7, e se bispo G8, torre por D7. Legal, bacana, deu certo, era isso mesmo, né? Era isso mesmo, tinha essa linha. Então vale a pena realmente aí o treino de cálculo, né? E como é bom ter tempo para poder aplicar tudo isso, né? Não deu para o Bahama Papa. Onde é que ele perdeu a mão, então, afinal de contas, né? Vamos ver, eu acho que foi no lance quando ele não jogou o bispo em F7, né? Ali que ele começou a ficar muito mal ali, depois de dama aqui, ó. Aqui ele já estava mal, vamos voltar mais aqui. Onde é que ele ficou realmente mal foi aqui, né? Ele joga B por C6 e começa a ficar mal. Aqui cavalo por C6, desenvolvendo a peça, né, pessoal? Ele não desenvolveu aí a peça e acabou tendo problemas, né? Então acho que esse foi o início dos problemas do Bahama Papa. E aqui H6 também, preparando um ataque na ala do rei sem ter desenvolvido aqui, né? Então aqui ou bispo C8 ou dama E7, dando a casa para o cavalo, ainda era uma possibilidade. Ele fez uma sequência de erros, na verdade, e aí D5, né? Ele foi fazendo uma sequência de erros aí e acabou ficando mal, né? Acabou ficando mal. E aí aqui as brancas vão ficando cada vez melhores, né? E aí no final, dama C7 ele já não tinha tempo, jogou torre aqui em D7. E aqui a sequência já não dava mais, né? As brancas estão muito melhores. Bacana, bacana. Eu gostei demais dessa partida. Espero que vocês também tenham gostado. Mais uma vitória aí contra Bahama Papa, o mestre das Bahamas. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!